Então vamos ao estudo. O livro é Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade, a lição 26. E o título é Um alerta aos obreiros no mundo físico. E lá em Mateus capítulo 14, versículo 17 e 18 está assim. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Então vamos agora à dissertação da irmã Dufour a respeito desse um alerta aos obreiros no mundo físico. Os espíritas desencarnados que, quando encarnados, fundaram grandes obras sociais e deixaram importantes programas de estudo ou casas doutrinárias no plano físico, estão junto aos médiuns que enviam uma mensagem de alerta aos continuadores de suas obras. Eles manifestam com profundo pesar o arrependimento de não terem incentivado a seus colaboradores atitudes e iniciativas de desprendimento e humildade. Muitos deles nos falam da importância de nos tornarmos desnecessários nos trabalhos que participamos e também lamentam terem usado a obra para satisfação do interesse pessoal. Aqui é curioso, porque... Opa, Luciano aí. Então, aqui é curioso porque, às vezes, não é questão de vaidade, é questão de ninguém se manifestar. Ó, eu fico com isso, eu fico com aquilo, eu fico com aquilo outro, e às vezes tu vai acumulando. Eu lembro uma vez o Mauro reclamando que a coisa estava monopolizada. Falei, ô Mauro, isso aí é questão que ninguém se apresenta. Se você quiser, tem 3 situações aqui para tomar conta aqui. Mas ele foi lá, deu alfinetada, mas na hora de puxar a responsabilidade para si, não falou nada. Então, quer dizer, tem esse lado da vaidade querendo tomar conta da situação, mas também tem esse lado de não ter alternativa, né? Mas aí, quando ela fala aqui, é o lado da vaidade, né? Muitos deles nos falam da importância de nos tornarmos desnecessários nos trabalhos que participamos e também lamentam terem usado a obra para satisfação do interesse pessoal. Não são trabalhadores desonestos ou mal intencionados, pois possuem bom coração e elevado desejo de melhora. Caíram nas garras da vaidade, nas ciladas inteligentes da institucionalização de programas que tornaram muito rígidos os padrões de conhecimento, estimulando julgamentos e preconceitos nas sociedades sob o amparo do espiritismo. Eu não entendi sobre esse amparo do espiritismo, mas... Alguém vamos ver aqui. Eu queria fazer uma pergunta curiosa. Quando se trata desse tipo de trabalhos, vamos dizer o seguinte, é como se fosse numa casa espírita, os espíritos de verdade fazendo uso dos médiuns para passar informação? Elei, no outro estudo vai se falar sobre isso. Quando os médiuns perdem essa comunicação do outro lado. Isso é de acordo com o teu altruísmo ou o teu egoísmo. Sabe, um lado vai definir se você está sendo bem assessorado ou mal assessorado. Tem tudo a intenção. Ela está falando aqui de um alerta dos dirigentes, dos médiuns vaidosos. Então, quer dizer, e é um lado que eu até coloquei que, às vezes, não é nem questão de vaidade, é questão de alguém tomar conta de um departamento, de uma coisa, e você não ter essa ferramenta. Ou como teve até um estudo
o estudo mediúnico que a gente tinha da apostila, falando das luzes, lembra, Valdemir, que tira uma lâmpada, mas depois põe outra lâmpada, fazendo essa analogia dos obreiros da casa e as lâmpadas do ambiente, que às vezes um sai, quer dizer, é o que sai a lâmpada queima, mas daqui a pouco vem uma lâmpada nova para botar no lugar. Só que às vezes você está sem lâmpada para colocar, né? Aí quer dizer, assessoramento espiritual, Erlei, quem vai dizer é o teu coração. A tua culpa, a tua dúvida, o teu medo vai abrir porta para obsessão. E a tua luz vai abrir questão de sintonia, vai atrair para você espíritos que estão na mesma vontade, né? Ou na mesma luminosidade. Então, vou voltar. Não são trabalhadores desonestos ou mal intencionados, pois possuem bom coração e elevado desejo de melhora. Caíram nas garras da vaidade, nas ciladas inteligentes da institucionalização de programas que tornaram muito rígidos os padrões de conhecimento, estimulando julgamentos e preconceitos nas sociedades, sob o amparo do espiritismo. De repente está falando nessa situação que alguns médiuns, não sei se espíritos também, colocam em dificultar o palavreado, colocar uma coisa mais erudita, mais em desuso, ou que vai fomentar as pessoas a estudar, a procurar, a entender. Aí, de repente, isso cai por esse lado. Te aguça a ser mais verbalizador, mais erudito, e aí a vaidade toma conta, né? É o Divaldo, né? Muitos, né? E, assim, a intenção não é ruim, a intenção dele ele até valorizar a língua, né? Por ele não, né? Tipo, quando a gente faz isso. Eu estou dando aqui um exemplo, não sei se quis dizer isso, né? E aí vai também do conhecimento, né? A parte filosófica, a parte científica, né? A proposta de reflexão desses queridos corações amigos é oportuna e urgente, quando temos uma atração e um sentimento de posse muito apegado com aquilo que criamos na atividade da espiritualização. Ela colocou aqui, que criamos nas atividades da espiritualização. Eu trocaria espiritualização por religiosidade. É hora de colocar a mão na consciência. Não somos mais importantes que a obra do Cristo. Somos colaboradores. Eu vou colocar aqui A gente é educado desde pequeno que a nossa casa, que nos dá aquele conforto, dá aquele equilíbrio, que dá aquela base para a gente se sentir confortável e seguro, ela é de paredes, janela, porta, telhado. Ou outros até colocam que essa situação toda é formada por outra casa, a família, o pai, a mãe, os irmãos, o grupo ali familiar. Outros colocam amigos, outros colocam igrejas ou centros de estudo religioso. Isso é uma visão exterior, isso é uma visão apegada a esse materialismo que a religiosidade te dá. Porque é a casa que vai nos confortar, é uma casa interior, não exterior. E essa casa, ela não é conquistada, muitas vezes não é nem direito, porque essa casa é um sentimento, é uma visão vibratória nossa. E a gente vai colocar também que essa casa, que não é uma conquista, não é um direito, ela
além de um sentimento, para ela ter toda essa harmonia, ela é uma frequência. É um sentimento numa frequência alta. Porque você está trabalhando aquilo tudo dentro do teu íntimo. Quando você trabalha esse conceito de casa, de conforto, e você põe o exterior, você fica sendo um dependente. Dependente é como essas pessoas que nem não têm casa, como é que é o nome que se dá? Hã? Não, sim, mas um morador de rua. Então, é que nem um morador de rua. Você não tem a casa. A tua casa está toda alicerçada no material, no edifício, na família, nos amigos. Mas quando tudo está bem, você está em casa, porque você está calmo, você está tranquilo. Agora, quando não está bem, você está desconectado com essa harmonia, com esse bem-estar que você deveria ter, porque a essência é tua. Mas você associou família, não, casa, com família, com alguma coisa externa, você está dependente do externo. E aí qualquer coisa que desanda ou desconecta com essa harmonia, você acha que o mundo acabou. Aí entra esse lado da depressão, de uma porção de tormentos psicológicos, porque está tudo embasado no material. E você está dependente do material. E quando você fica dependente desse material, você tem que estar bem capitalizado, porque você vai colocar aquele material, aquele equilíbrio no material, ao dinheiro, ao trabalho, aos amigos, a muitas coisas que não está no teu interior, está no teu exterior. Então, essa casa que a gente constrói interior vai nos facultar a não necessitar do exterior. Não importa se a casa é de alvenaria ou se não é, se a família é assim ou não é. Se você tem essa casa bem construída de forma frequencial, tudo do exterior pode oscilar, mas você não oscila. Aí por isso que a gente vai entender Buda ficando 12 anos debaixo de uma mangueira ou de uma jaqueira, de uma árvore grande. Como é que pode uma pessoa ficar 12 anos? Tu olha aquilo, mas ele está numa situação frequencial tão diferente que a gente não entende aquilo. Uma vez eu li um livro que o cara ficou uma semana sentado num parquinho, num banco da praça, e ele estava meditando. E ele saiu dali tão leve, só que ele tinha ficado ali uma semana e ele nem notou. Então, isso tudo a gente olhando, vê uma coisa esdrúxula, né? Maluca, não tem nem como criar uma relação. Mas, porque a gente está construindo a nossa casa com bases materiais, aonde o salário, o emprego, a renda é fundamental para o nosso equilíbrio psicológico. E esses médiuns aqui criaram a casa deles dentro da instituição. E aí eles vão estar bem quando eles estão bem dentro da instituição. Na hora que perderam a mediunidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eles se desestruturam porque a casa dele está desmoronando. Porque aquilo que ele condicionou de casa ruiu, caiu em cima de coisas externas. Então a gente tem que ter esse trabalho muito minucioso, onde a gente, é o que Jesus coloca, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então a gente tem que trabalhar muito nessa construção da nossa casa, para a gente não ficar dependendo do externo, né? Esses amigos do além nos prestam enorme contribuição com seus testemunhos,
Alguns até já conseguiram enviar o alerta ao mundo físico. Que Deus os proteja em suas angústias e abra o coração e os olhos de todos nós ao recado do qual são portadores. Que seus continuadores desenvolvam o hábito do desprendimento. A obra é nossa colaboração. A obra é nossa colaboração. A abnegação, ou seja, o desapego, a renúncia, é nosso dever perante os serviços abençoados a que todos somos chamados. Ofereçamos uma migalha que seja, por maior que se trate, o conjunto das necessidades e iniciativas no bem. Aí ele repete aqui, não temos... não, isso aqui não foi repetição ou não? Foi sim. Aí ele repete aqui, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E eles disseram, e ele disse, trazei-nos aqui. Quem multiplica as bênçãos é o Senhor da vinha. Isso aqui faz lembrar um pouco, eu acho que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, aonde Paulo e Braulio, acho que era, não era Braulio, não, esqueci o nome, e um outro, estavam ali evangelizando, porque Paulo teve que sair um tempo, aí entrou esse outro rapaz, eu esqueci o nome que está ali. E o pessoal tinha facções da turma do Paulo e facções da turma do outro. Quando Paulo volta, aí questionam sobre isso, quem seria o melhor palestrante, a melhor pessoa a evangelizar, e Paulo fala para o pessoal de Coríntios, a gente aqui, nós somos colaboradores. A obra é do Pai, não é nossa. A gente só está aqui para servir. Então, dá muito disso da gente não tomar para si o trabalho de evangelizar, de trabalhar na casa espírita. Como eu já coloquei, eu saí de algumas casas que eu sentia assim, uma imposição, uma grosseria na hora de colocar as tarefas lá. É um trabalho assistencialista, um trabalho sem fins lucrativos. Quem está ali para ajudar ou para aprender. Você não tem que impor, você tem que fazer isso. As pessoas têm que trabalhar de forma com mais vontade, com mais isso. Eu falei, eu estou aqui, como eu era um novato ali, eu falei, eu estou aqui para ver se a casa traz algum recurso, alguma coisa nova. Eu não vim aqui para melhorar o empreendimento ou a casa de ninguém. E o cara botou de uma forma tão grosseira e dizendo que doou um terreno lá em Itaguaí, que fez isso, fez aquilo. Eu falei, ele está viajando, aquilo ali está subindo a cabeça dele. Então, vamos pedir o Erlei aí para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? É um momento de satisfação, momento de alegria. É um momento que nós entramos em contato com as forças superiores, que não deixa de ser mais do que os nossos irmãos trabalhadores, do qual é uma proposta feita lá no início do grande Mestre Jesus, em lançar os espíritos de verdade, tal qual a lição aí agora apresentou, mostrando a nós a nossa necessidade dessa comunhão para que nós possamos assim nos sentirmos realizados nessa proposta da fraternidade, nessa proposta do bem, entendermos que quanto mais tirarmos a vestimenta da vaidade, da atração negativa, nós estamos também nos livrando da nossa mente, limpando da nossa mente aquele lixo espiritual. Porque para que nós sejamos amigos da pureza, temos que ser amigos dos nossos irmãos.
temos que nos preparar para irradiar as forças cósmicas superiores, porque de lá desse ponto de energia vem a nossa fluidificação e tem algo a ver com a nossa existência no plano espiritual. Daí as nossas evoluções, daqui para frente principalmente, através dessa riqueza, que é justamente o conhecimento da nossa própria gênese. Saber que nós somos de uma gênese celestial, pura, limpa e perfeita. Ah, mas ainda está faltando muito. O importante é que o primeiro passo nós estamos dando. Dando a mão, dando o braço, atingindo o máximo em benefício do nosso próximo. Onde está a nossa família? Nossa família é aquele que está mais próximo. Disse o mestre quando foi proclamado pela parentela, sua mãe está aí fora. A família somos todos nós aqui que estamos reunidos nesse grupo. Esse grupo é uma família. E nós estamos nessa alegria, nesse propósito espiritual de modificar, de melhorar, e assim, para que nós possamos contemplar um bom momento, é preciso que estejamos abrindo também os nossos corações, as nossas mentes, vibrando nessa corrente máxima, porque nós damos muito de nós, mas, se bem pensado, nós estamos doando aquilo que está ao nosso alcance, mas de cima para baixo também vem. Então, nós fazemos essa corrente de mentalização espiritualizada, nos trazendo benefício mental. Daí a responsabilidade é totalmente nossa pela mudança, porque ninguém pode nos trocar a roupa, a nossa roupagem, se nós não quisermos. Mas nós estamos aqui de boa vontade, saímos de casa para um aprendizado. Alguma coisa de responsabilidade vamos levar daqui. Então, agradecemos muito a oportunidade de aqui estar, a oportunidade de termos esse elo com os espíritos superiores, porque com a mente nossa, nós os alcançamos. Então, cabe também a responsabilidade dos medianeiros, a simplicidade, a honra da obra, para que passe para o próximo um produto fértil. Então, cada vez mais vai ficando minúscula o produto negativo. E vamos com isso nos aliviando. Nosso fardo vai ficando leve. Então, esse fardo foi orientado pelo grande pesquisador, pelo guia e modelo, o grande Mestre Jesus, nos orientando. Então, Jesus me salvou disso, me salvou daquilo. Não, Jesus nos dá essa orientação, mas nós, através dos estudos espiritual, adquirimos mais a razão. E o nosso produto é positivo, porque nós estamos alimentando as nossas células espiritual, o nosso perispírito, acima de tudo, o nosso espírito mesmo, que são nós aqui que estamos irradiando para o benefício nosso, essa melhora. E coletivamente todos nós estamos num plano que queremos alcançar. E estamos assim muito gratos e contamos com esse apoio dos bons mensageiros da luz aqui na nossa casa, sob a tutela de Geraldo de Aquino. Essa tutela não deixa de ser uma honra que nós sentimos e prestamos a esse grande vulto, né? Esse grande trabalhador, que é o Geraldo de Aquino. Então, contamos com o apoio dos irmãos espirituais para limpeza psíquica, da nossa água. A nossa água passa a ser fluidificada. Nosso ambiente, nós sentimos uma diferença, que se eu sinto, acredito que vocês também estejam no mesmo patamar.
E essa ação nos torna um ambiente fértil, um ambiente ótimo, preparado para que nós possamos descobrir em nós mesmos aquela coisa em que muitos aí fora têm como aflição. Nós já temos esse produto em nós de podermos conciliarmos com as forças exteriores divinas. E assim agradecemos, contamos daqui a pouquíssimo com os estudos no segundo tempo, com a mentalização e, se possível for, com o nosso trabalho de psicografia, aonde entra o plantonista espiritual, trazendo para nós a irradiação do além. E assim nós agradecemos muito a oportunidade que estamos tendo e, dentro da nossa modéstia, dentro da nossa força de equilíbrio, nós vamos nos unindo e procurando cada vez mais o caminho para resgatar, para nos regenerar, para melhorarmos, porque somos espírito em evolução. Agradecemos muito a oportunidade de aqui na Casa Espírita poder estar. Que a paz divina possa fazer uso da nossa aula de hoje e de nós também. Estamos aqui para servir. E assim seja. Que a força divina fique entre nós. Que assim seja. Então vamos para o segundo livro. Estamos aqui com o Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 17, da formação dos médiuns. Nós estamos na questão 220, que é perda e suspensão da mediunidade. E no item 11, a pergunta é a seguinte: o médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Resposta: depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, frequentemente, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vós terem dado conselhos, a fim de que vos não habiteis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que quereis. Ainda por esta razão é que os que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Cara, vamos dizer, sermão, o espírito que recebe as mensagens, ele recebe essas mensagens, já está dizendo, por uma sintonia. Vamos dizer, se ele deixar de receber por esse motivo ou outro, aquele espírito que é, vamos dizer assim, a origem daquelas mensagens, sim, ele poderá passar para outro, não? Pela necessidade que tem de nós, que estamos acompanhando os estudos, dar continuidade. Ou não, ele pode, vamos dizer assim, desamparar, deixar o estudo de lado e partir para outra fase com outro médio ou outro estudo. Não pode desamparar o estudo. Ô, Erlei, esse estudo, essa questão 220, são 15 perguntas com resposta, 15 não, 16 perguntas com resposta, e ele inicia que o médium sabe por que a mediunidade dele foi interrompida. É só ele olhar na consciência. E deu vários exemplos de lá para cá, o porquê poderia ter perdido essa mediunidade. Quer dizer, ele não tem que se meter se o outro médium vai dar ou não vai dar. Ele tem que estudar, e se o outro médium tiver essa prerrogativa de receber aquele espírito que ele recebia e trazer a mensagem, ele tem que olhar a árvore pelo fruto. A mensagem é legal? Beleza. Como é que a gente vai formalizar ou afirmar a identidade de um irmão do outro lado que a gente não enxerga, a gente não vê? Quer dizer, o normal, né?
ou aquele que via que enxergava não vê mais nem enxerga. Ele vai ter que aceitar a mensagem vinda e ali questionar, ou ver se aquela informação é embasada em quê? Traz um fruto bom ou um fruto ruim? Quer dizer, essa parte de querer saber quem é que está chancelando ali a mensagem, isso aí é abrir porta para obsessão. Quer dizer, estudo é estudo, a gente tem que entender o que... Eu trouxe aqui a mensagem aqui, eu falei aqui sobre a casa, e fiz essa comparação de construção da tua casa espiritual dentro de você com o nosso conceito de casa externa. É uma mensagem que eu trouxe, mas alguém pode falar, pô, eu não aceito isso, eu não vejo desse lado, eu não aquilo, mas está aqui para ser comparado e ver dessa informação se isso tem algum aceite, alguma coisa que encaixa em cima do que foi falado. Porque um médium vai chegar até a vaidade do trabalho, onde ele não é remunerado, aonde o que agrega ali para ele é a atenção das pessoas. Então, quer dizer, é um lado vaidoso mesmo e simplório, né? Por que ele vai ter essa vaidade dentro de uma casa espírita? Ele colocou aquilo como a identidade. Eu sou o que dita a moda naquela casa. Eu que arrebanho todo mundo. Eu isso, eu aquilo. Daqui a pouco ele está entrando lá como candidato, né? E acha que vai ganhar. E de repente até ganha, né? É um fato. Então vamos continuar. Pô, pior que eu tirei a mão aqui, nem sei onde eu parei, mas deixa eu ver aqui onde tem um ponto aqui. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que quereis. Ainda por esta razão é que os que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Aí botou uma nota aqui. Nota. Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante, a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que, doutras vezes, as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito que nada adianta se mudar de médium. Os próprios espíritos, como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem, porque o que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre, então, que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítima de espíritos enganadores, que responderão procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. Então, isso aqui eu acho que te responde aqui. Quando você perturba muito, eu quero a informação. Quer dizer, aquele médio ali, como está lá no livro acho que é no livro dos médios, né? Pergunte a uma pedra e ela te responderá. Tu está fazendo papel de idiota, vai lá, então que vai ter um lá para você assinar um atestado de idiota, né, mano? Agora eu vou pegar aqui o celular do Valdemir, vamos ler o Filosofia Espírita, no capítulo 44. E, Valdemir, como é que liga aqui? Já entendi. Agora fazer o L. E aqui, onde que eu vejo aqui? Onde é que está baixado aqui? Baixado não. Está na... já está aí. Deixa eu deitar, ver se deita aqui. Deitou, fica melhor. Beleza, toda hora eu consigo não, o celular está meio... Então vamos lá, capítulo 44, o título é Recorrer. Deixa eu abrir mais um pouco aí. Então, alusivo à segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 17,
Pergunta 220, item 11, foi o que lemos agora. Ainda a suspensão da mediunidade. O médium que ficou impossibilitado de escrever ou de falar mediunizado pode recorrer a outro medianeiro, mas somente para se conscientizar de que já sabe, porque os guias espirituais, quando deixam seu instrumento impedido de trabalhar mediunicamente, certamente é por um motivo do qual ele mesmo é sabedor. Como já falamos, palpita em seu íntimo o porquê dessa interrupção. O que é preciso é correção perante a vida, para que tudo volte ao normal. E se por acaso não voltar, estará o médium sendo chamado para outros trabalhos no bem que nunca morre. O bem com Jesus é sempre o amor que se desdobra nos muitos caminhos da caridade. É bom que se saiba que todos os médiuns devem consultar suas consciências todos os dias e dar nova direção à vida, se necessário, como preventivo para que não se paralisem suas funções medianímicas. Consultar outros médiuns quando surge o desvio mediúnico é válido, quando esse médium consultado tenha noção do que é mediunidade e de seus deveres perante nosso Senhor Jesus Cristo. Não sendo um bom instrumento nas mãos dos benfeitores espirituais, podem, porém, aproveitar os inimigos da luz e piorar a situação. Vê bem a profundidade dessas palavras de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem já caiu pode cair em novas armadilhas. Médium nenhum pode se vangloriar de que recebe essa ou aquela comunicação de tais ou quais espíritos. O medianeiro, sem os espíritos, nada faz. O concurso das entidades espirituais é que move o seu instrumento para o serviço de Jesus junto à humanidade. Para tanto, a educação mediúnica é indispensável a todos os médiuns, em qualquer posição em que se encontram. Allan Kardec foi o equilíbrio de todas as faculdades medianímicas. Ele mostrou a chave para que possas entrar na brandura, no exercício das faculdades, com ponderação, a servir de instrumento dos espíritos com humildade, a falar sobre o além-túmulo com mais segurança, dando uma visão da vida espiritual e libertando a esperança, que antes era prisioneira das ilusões. Mediunidade suspensa é caso de meditação, mas nunca aviso para parar de trabalhar no bem comum. A caridade, neste caso, toma maior vulto nas pessoas sinceras, e o amor toma seu verdadeiro lugar no coração que é interrompido de transmitir as mensagens dos Espíritos do Senhor. Entra no campo sublimado da mediunidade de ser melhor, meu irmão, ser médium da benevolência, do perdão, da fraternidade e da alegria, bem mais compensadora. Estes são dons de ouro que podem crescer em teus sentimentos, como luzes de Deus, a te mostrarem a felicidade. Os que desistem do espiritismo por causa da suspensão das faculdades vão encontrar mais tarde o monstro do arrependimento por faltar-lhe a paciência nas provas. Quem sabe a interrupção foi para mostrar que deveria ser assim e que chegou a hora de parar para dar continuação a outros dons nascentes do teu coração para ajudar com mais eficiência? A vida é cheia de mudanças. Analisa o que estás fazendo dos teus dons e busca entender os fatos, sem desespero, sem julgamentos apressados,
sem ódio, sem orgulho e sem egoísmo. Continua orando e vigiando, que o sol nascerá no teu mundo íntimo, clareando toda a tua vida, se tiveres a humildade que dá nascimento, igualmente ao amor, que se apresenta como caridade. E ele aqui fala em Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Volta o Miramês. Há diversidade das faculdades mediúnicas. No entanto, é o nosso Deus que opera tudo em todos, porque esmorecer nos trabalhos a que foste chamado. As mudanças estão na lei que faz crescer o Filho da divindade. Recorre à oração, sem te esqueceres do trabalho honesto. Que assim seja. Que assim seja. Aí, Que Valdemir. lição, hein? Ela vem nos trazer cada vez mais o tipo de, vamos dizer assim, responsabilidade de cada um dentro da humildade, dentro do trabalho e principalmente dos estudos, né? Que é para não cair justamente na armadilha do astral inferior e poder estar sempre vigilante, né? Porque está orando, está fazendo aquele ego com o próximo, fazendo o próximo do instrumento do bem ou procurando o bem para aquele próximo. É claro que nós, nesse sentido, todos nós somos médios, porque nós somos medianeiros, mas existem aqueles médios mais sensíveis, né, que têm a sensibilidade, e justamente esses que não pode deixar, como diz a gíria, a peteca cair, não é? Tem que estar com muita atenção, procurando observar. Já foi dito aqui numa das sessões aqui mesmo, dia de sábado, que nós podemos fazer uma pesquisa em nós mesmos no final do dia, tipo assim uma oração no final do dia, antes de recolher para o leito, e prestar atenção naquilo que se passou durante o dia, onde pode melhorar. Daí nós também podemos observar, né? Aqui nesse ponto eu não posso ir por aqui que eu vou para o abismo. Mas desse lado aqui eu tenho uma condição fraterna dentro de mim. Então é por aqui que eu vou. Então eu achei isso aí muito importante para nos livrar da lesa que pode dar, né, os fatores espíritos fortes, mas não fortes para a luz, mas fortes para as trevas, nos iludir. E dentro disso aí, como se nós estivermos com a armadura, estamos nos preparados para nos beneficiar e beneficiar o próximo também. Mas eu vejo essa reforma íntima muito rígida. A gente tem que ver as coisas numa simplicidade. E a gente coloca um rigor muito acima do normal. Nós somos uma singularidade. Nós não temos que copiar ninguém. A gente tem que ter o conceito de honestidade e pronto. A gente quer enfeitar o bolo de uma forma diferente para dizer que o meu bolo é melhor, o meu bolo é maior. E o primeiro estudo foi colocado em cima disso, sabe? Esse rigor que a gente coloca em cima de uma necessidade de chamar a atenção, de ser o maior. E Jesus já dizia que é ser o maior num plano espiritual, seja o menor aqui, no aqui e agora. Então, a gente coloca essa rigidez nessa reforma íntima, a gente tem que baixar a bola, a gente tem que, sabe, tirar esse lado tão necessitado de uma responsabilidade monstro em cima do corporativismo. A responsabilidade é do meu trato com o próximo. Pronto. Então, se há um mentiroso dentro de mim, eu tenho que notar isso e trabalhar contra isso. Se há uma pessoa querendo aparecer dentro de mim, eu tenho que notar isso e trabalhar isso.
Se há uma pessoa desonesta, cruel, violenta, eu tenho que notar isso e trabalhar isso. E mais nada. E a gente fica todo se ferramentando de situações e de apegos externos em cima de um trabalho que é meu, comigo mesmo. Então, a gente tem que, como disse ali, baixar a bola e trabalhar a autorreforma, se preocupando só com si, porque tudo reverbera, o que eu mando para lá, o que vai vir para cá. E eu me preocupar se está vindo é porque eu mandei mal. Hein? Pronto. Quer dizer, fica muitas coisas a nos dar assim, complicações em cima do que não necessita tanta complicação, senão a gente perde o foco. Então vamos agora tentar formar um feixe de pensamentos luminosos e tentar conversar com o nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite estarmos aqui, todos nós, nessa empreitada da reforma íntima, mas como foi dito, sem muito enfeite, sem muito oba-oba, trabalhando de forma honesta e singular. Sou eu comigo mesmo, pois tudo é um cenário para eu vivenciar situações na qual energias negativas ainda habitam em mim. Que a paz seja uma realidade nesse embate, nessa experimentação com forças que eu ainda não domino. E por isso, só temos a agradecer e rogar ao Pai, Criador de tudo e de todos, muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda fase de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja.
Estamos aqui na reunião do grupo de espíritos, que foram médios, e estão acompanhando esse estudo que eles têm feito aqui. Então, o responsável por trazer os nossos irmãos agradece a colaboração de todos. O primeiro livro, tá? O livro da Irmãos de Fogo. Irmãos, aproveitando a chegada de vocês, se teve algum ponto que deixou de ser falado, se teve alguma posição colocada que desvirtua ou está na contramão do que se foi lido, fiquem à vontade e pode dar o ponto de vista, o parecer de vocês. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos nós, que assim seja. Carlos, em relação à sua pergunta, a pergunta dizendo o seguinte: só uma frase. Vaidade não, mas se autovalorizar sim. Muito obrigado, nosso irmão. É um caminho perigoso da autovalorização nesse mundo material. Como eu coloquei no final do estudo aqui, a gente tem que se desprender desse lado rigoroso da formalidade, do emprego, de uma linha muito estreita a trabalhar essa reforma íntima, que possamos compreender que o caminho da autorresponsabilidade e tirando esse lado rigoroso de formas, de leis, de situações tão conjugadas com o medo, com a dúvida, com o externo, às vezes
nos leva a esse caminho ou essa dicotomia de muitas variáveis, que possamos compreender do alto amor, vai iniciar o amor ao coletivo. E tudo começa no alto amor, na autorresponsabilidade, no autodirecionamento. Fique na paz, meus irmãos. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. Em cima desse ambiente tão limpo, de uma vibração tão sutil e agradável, possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e voltar ao colóquio inicial. Mestre Jesus, agradecemos por esse banquete espiritual aqui formado, pela presença de todos encarnados e desencarnados. E volto a afirmar que a paz seja a resultante desse encontro. A paz embasada num direcionamento, num alinhamento bem agradável e superior. E por isso, mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai. Muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Bem. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Dona Emília, Manel. Tudo bem, graças a Deus. Erli, e aí, tudo bem? Tudo já. Tudo Aldemir? bem? Tudo bem. Comigo também, tudo bem, graças a Deus. Temos comunicação? Está ali aqui. Sempre dá um jeito. É. Eita. Isso aqui. Tá. Ninguém é igual a ninguém, ninguém substitui ninguém naquilo que é preciso fazer. As raízes de uma árvore é quem a equilibra no meio ambiente, mas sem cada uma das folhas, esse arbusto não sobrevive. A vossa reunião, para acontecer, necessita do concurso do mentor espiritual da casa, do dirigente espiritual do encontro e de tantos abnegados tarefeiros aqui presentes. Mas, meu irmão, minha irmã, creia, você, sim, você que às vezes se sente tão impotente, tão sem importância, sem você, a sessão perde em importância. Por isso mesmo, não negligencia, assume com responsabilidade o teu dever, ainda que seja simplesmente o amém dessa noite, o amém desse encontro.